Meu amigo, minha amiga, você está na sociedade dos julgamentos, das culpas e dos medos. Pois é, aqui você precisa, sem dúvida alguma, estar num processo contínuo de autoconhecimento e num processo contínuo de saber quem você é, saber onde você está inserido, para que você acabe não se colocando para baixo. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade hipócrita, uma sociedade do falso moralismo, uma sociedade onde as pessoas geralmente dizem: faça o que eu faço, mas não faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Geralmente as pessoas dizem assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então os julgamentos, eles ocorrem. Primeiramente, ao entender o julgamento, nós temos que fazer a nossa meia responsabilidade, eu não gosto de dizer meia culpa, a nossa meia responsabilidade de que aqui na nossa condição vibratória na Terra, todos nós ainda julgamos uns aos outros. E aquela pessoa que disser que não julga está mentindo, porque mesmo que ela não tenha um julgamento direto, ela tem um julgamento indireto ou inconsciente. Então todo mundo julga todo mundo aqui na Terra. Basta ver dentro da própria família. Basta ver, às vezes, até marido julgando a esposa e a esposa julgando o marido. Irmãos nem se fala. Família, etc., amigos, todos nós julgamos uns aos outros. O que é esse julgamento? É emitir um juízo de valor. Nós temos uma opinião formada sobre fulano, cicrano, beltrana, sobre alguém. Então, todos nós fazemos julgamentos, não é? O problema maior é quando nós só temos olhares negativos para as outras pessoas, esquecendo também que nós também temos o nosso lado oculto, o nosso lado sombrio e que nós também exercemos um olhar preconceituoso, às vezes julgador e condenatório para as pessoas. Então é importante entender que julgamentos fazem parte. Nós não devemos nos preocupar com isso, entendeu? Por exemplo, vamos tomar decisões na vida, vamos fazer escolhas na vida que vamos desagradar muita gente, muita gente. Vamos desagradar familiares, vamos desagradar amigos, e nós temos que aprender a desagradar. Quem não aprende a desagradar não vai seguir a sua vida bem psiquicamente. Temos que aprender a dançar conforme a música, ou seja, fulano me trata com educação, com respeito e cordialidade, eu vou tratar ele assim. Se ele me trata me ignorando ou me trata com rispidez, eu vou tratar ele também da mesma forma. Por quê? Porque nós aqui não estamos querendo ser santos, não estamos querendo ser espíritos puros. E essas conversas religiosas de que a gente deve dar outra face. Isso na teoria é muito bonito, mas na prática não é bem assim. Você vê que o próprio Jesus, ao ser espancado pelo soldado romano que bate nele na outra face, que bate nele na face, ele não diz assim, não virou a outra face e disse bata. Ele diz: por que me bates? Por que estás me batendo? Te fiz algo mal? Te fiz algo contra você? Então, estou falando de Jesus, né? Então, o dono da dor é que sabe quanto dói, né? O dono da dor é que sabe quanto dói. E é aquela situação. Se nós temos uma família tóxica, o mais sensato é você manter um distanciamento. Mantenha um distanciamento para que até mesmo é um distanciamento saudável e um distanciamento sensato para evitar maiores problemas, maiores desentendimentos, para evitar atritos. Então, uma pessoa madura prefere manter um distanciamento respeitoso do que viver teoricamente junto sem estar unido. Viver teoricamente junto, mas
sempre em atritos, em conflitos, em desavenças, não é? Porque por aí tem os teóricos que é família, porque é sua família, família de sangue, e você tem que se reconciliar de todo jeito. O processo de reconciliação, ele não se dá por via única, ele se dá por via dupla. Não adianta eu chegar para alguém, é, ser o bonzinho ou o abestalhado da história, como se diz aqui no Nordeste, chegar, dar um abraço, perdoar, dizer que o que passou, passou, apagar, vamos passar uma borracha, etc. Se eu estiver imbuído disso, mas a outra pessoa não estiver, é zero, não vai adiantar de nada. Aí alguém pode dizer: você fez a sua parte. Fiz a minha parte em me humilhar, me desgastar, ficar como otário da história, como besta da história, e você ainda mais massacrado e humilhado e zombado, e não vai resolver nada. Então a gente precisa também olhar as coisas pelo ponto de vista muito pragmático, às vezes, sem o religiosismo, sem o pensamento do ideal, da família ideal, dos relacionamentos ideais, de uma vida ideal na Terra, porque não existe uma vida ideal na Terra. Não existe. Se você deu sorte ou reencarnou bem numa família, ou teve esse mérito de reencarnar numa família saudável, que se ama, que pode ter pequenos atritos, mas de uma maneira geral se ama e se ajuda, parabéns para você. Mas muita gente nasce em famílias desajustadas, com muitas desavenças, com inimigos do passado, ou simplesmente pessoas que nos ignoram, que fingem que a gente não existe, que não são capazes de fazer absolutamente nada por nós. Então, evidentemente que o ideal seria uma vida melhor, uma reconciliação, mas isso não cabe só a você. Você não pode fazer isso sozinho. Em tese é muito bonito, vá lá, faça a sua parte e não sei o que. Isso pode parecer bonito, só que se a outra parte estiver na vibração negativa, ela vai até talvez zombar de você, mal interpretar o que você fez, e você vai servir de chacota, você vai ser ridicularizado, menosprezado e ainda mais humilhado e pisado por aquelas pessoas, porque essa é que é a realidade. Essa é que é a realidade. É igual um casamento ou um namoro. Se você tiver já humilhado, desgastado e já vê que a coisa não vai mais para frente, para que você vai se rebaixar e humilhar de novo para ser pisado, massacrado e servir de chacota, né? Quer dizer, existem casos e casos. Existem casos que é possível reconciliações, sim. Outros é melhor um distanciamento respeitoso, tá? Se um dia precisar falar, fala, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou do ponto de vista que se um precisar ajudar o outro, que ajude durante o decorrer da vida. Só que, é como eu falei, tudo isso precisa ser de mão dupla. Não adianta só uma pessoa querer se as outras não querem, tá? Então é importante dizer isso. Para que haja uma reconciliação, as duas partes têm que estar imbuídas, desejantes ou abertas a essa situação, qualquer tipo de reconciliação, tá? Então, julgamentos existem, mas medos e culpas são introjetados por essa matrix, por essa sociedade. Medos e culpas são introjetados pela religião, pelas religiões, sobretudo a Igreja Católica Apostólica Romana é campeã disso historicamente, de introjetar o medo e a culpa. Mas ao longo do tempo também todas as outras fizeram esse papel. Todas fizeram esse papel, e o Espiritismo no Brasil fez também. Também tornou-se uma religião e também fez as suas imposições amedrontadoras. Então, como é que as religiões trabalham? Com as imposições amedrontadoras, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você vai pagar até o último centil, pagar até o último centavo, você vai ser castigado, Deus vai castigar, Deus vai punir. O Deus do Antigo Testamento continua vivo aí e fortalecido pelos discursos dos pastores e dos padres.
principalmente pelos pastores e pelos padres, né? Alguns padres bem ortodoxos, bem fundamentalistas, e alguns pastores também. E é um discurso já proposital deles, porque eles sabem que incutindo medo, o cidadão vai lá e paga o dízimo correto, paga o dízimo em dia. Incutindo medo, o cidadão vai para todas as missas, faz todas as devoções, todas as situações. E incutindo medo, o dízimo na igreja católica ou protestante, né? A sacolinha passa, seja numa ou na outra, e vai ser colocado dinheiro, ajuda à igreja, né? E incutindo culpa, você vai ficar sempre se sentindo culpado por qualquer coisa e vai fazer suas penitências e vai pedir perdão a Deus por coisa que Deus nem, às vezes não tá nem sabendo. Perdão de quê? Por coisas que Deus não considerou negligência, não considerou transgressão, não considerou nenhum erro para você estar pedindo perdão, tá? Então, nós vivemos numa sociedade de julgamentos, nós vivemos numa sociedade dos medos e das culpas. É necessário que a gente fuja das culpas, é necessário que a gente fuja de todos os medos. Evidentemente que ainda é necessário que a gente tenha uma parcela de medo, eu diria o medo prudência. O medo prudência é necessário, porque uma pessoa totalmente sem medo é uma pessoa sem prudência. Uma pessoa que tira o medo da sua vida, ela vai ser uma pessoa imprudente e inconsequente, que pode gerar muitos problemas. Então, o medo ele ainda é necessário numa devida escala, numa escala que também não te cause pânico, depressão, não te cause ansiedades maiores e não te impeça de viver, de realizar a tua vida, de conquistar teu mundo, teus objetivos, de viver melhor. O medo não pode te impedir de ir e vir, de caminhar, de andar pelas ruas, de fazer tua vida, mas existe um medo prudente, um medo que eu coloco como um sinônimo de prudência. É necessário ter uma prudência. Esse medo, prudência, ele é necessário para que você também não seja uma pessoa inconsequente, uma pessoa totalmente sem limites, uma pessoa sem nenhuma prudência, que pode acarretar muitas dificuldades e problemas maiores para a sua vida, tá? E com relação às culpas, a gente fala muito nesse tema, e é um tema recorrente dos terapeutas, dos psicanalistas, porque a gente trabalha muito com isso. Muitas pessoas carregam culpa. E a gente percebe que a maior parte das culpas alojadas, impregnadas, fazem parte de um sistema religioso, por conta do que o padre falou, do que o bispo falou, do que o frei falou, né? E a gente vê aí na internet as aberrações que certas lideranças religiosas falam para fazer suas imposições amedrontadoras e também para causar culpa nas pessoas, para dizer que tudo é errado, tudo é pecado, e vai gerando culpas. E as culpas fazem com que a pessoa crie sentenças para si mesmo. Inconscientemente, você cria sentenças para si mesmo, para sua autopunição, achando que será um castigo divino, que Deus tem que te castigar porque você errou. E então, você vai gerar autopunições e autocastigos, você vai atrair para você problemas, doenças, castigos dos mais variados, problemas dos mais variados, por achar que merece ser castigado, achar que merece ser punido. Isso vai até no sentido reencarnatório, quando você entre uma encarnação e outra volta se sentindo na obrigação de fazer isso ou aquilo, se sentindo culpado. Então é necessário ressignificar as culpas e deixar as culpas totalmente para trás.
viver sem culpa. Viva com responsabilidade. Freud já fez essa mudança de palavra. Parece a mesma coisa, mas é diferente. E aí Freud e Jung enfim, todos os grandes espiritualistas, pensadores vão substituir a palavra culpa por responsabilidade. Então elimine a palavra culpa e diga assim que você é responsável. Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável por tudo aquilo que faz. Você não se culpa por nada que você tenha feito de errado. Nada que você tenha feito de errado você se culpa. E você é responsável pelo que você faz. Você precisa ter um grau de responsabilidade de buscar errar menos e acertar mais. Mas também, quando errar, não se coloque para baixo e não se culpe. Assuma o erro, assuma a responsabilidade e tente minimizá-la. Tente arcar com algum prejuízo. Tente disponibilizar algo que possa, se não reparar, mas minimizar o erro, o dano a você mesmo e a outrem. Assuma a responsabilidade. Tal coisa, fui eu que fiz. Eu fiz por conta disso e disso. Fiz porque na época achava que era assim, assim, assado. Fiz porque me deixei influenciar por tal coisa, e assim aconteceu. Fiz. Ou seja, assuma. Assuma seus erros, mas também não se coloque em autopunição. Tenha responsabilidade pelos seus atos. Assuma tudo que você fez, considerado de bom ou de ruim, e explique para você mesmo, para quem for e no tribunal que for, da terra, no tribunal da sua consciência, no tribunal do além, aonde for. Assuma seus erros, assuma sua responsabilidade. Errou, errei. Errei porque achava que estava certo, que pensava diferente. Eu pensava diferente, eu tinha outra mentalidade, eu tinha outra cabeça. Então eu fiz isso, está errado, não faria de novo. Me arrependo, hoje em dia faria diferente. Essa é a postura que nós devemos ter. Reconhecer os erros, admitir que erramos, reconhecer que há um arrependimento e que hoje em dia, com a cabeça que nós temos hoje, não faríamos. Faríamos diferente. Estaríamos diferente. Mas não vamos causar autopunição, nem vamos nos autoflagelar. Aconteceu, não tem como voltar atrás, não tem como refazer, ok. E a partir de hoje em dia, mais cuidado em todos os nossos atos, em tudo aquilo que a gente for fazer, ter responsabilidade e arcar com as consequências de tudo aquilo que a gente fizer, com responsabilidade, mas sem também nos autoflagelar e sem uma vigilância permanente, doentia, porque aqui na Terra todos são passíveis de erros e todos, sem exceção, erram. Todos, sem exceção, cometem deslizes, sem exceção. O Papa, as freiras, as madres, todos, inclusive os que se dizem, os que foram taxados de santos pela Igreja Católica, tiveram uma vida de muitos erros antes de serem colocados como santos. Tiveram vidas geralmente desregradas, confusas, atrapalhadas, desnorteadas. Essa que é a realidade. Então ninguém foge da condição humana. E se tem alguém que é o alecrim dourado, que não comete erros, que atire a primeira pedra. E se tem alguém que é o alecrim dourado, que nunca cometeu nenhum deslize moral, por exemplo, que nunca cometeu nenhum deslize moral, que atire a primeira pedra. Porque todos nós aqui cometemos deslizes morais, todos nós já fizemos alguma transgressão, ou tivemos algum deslize moral, caímos moralmente, etc. Todo mundo já fez algo ilegal, ilícito ou imoral, alguma coisa, e talvez até muitas coisas juntas. Não cabe a nós fazer essa punição
Devemos então nos responsabilizar pelos nossos atos e também, reconhecendo que nós somos passíveis a erros, vamos também ter mais compaixão e empatia com aqueles que erram. Vamos compreender melhor o erro do outro. Isso não significa aceitar nem concordar com erros, mas significa compreender e ter compaixão, empatia e dar novas oportunidades às pessoas. Chega junto, deixa o like e se inscreve no canal.